Prezados irmãos, queridas irmãs, que o Mestre, mais uma vez, nos abençoe a todos, para que a gente possa se sentir em segurança, em paz e ter capacidade de assimilar as lições que de um tempo aos dias de hoje se encontram nos livros. Mercê da bondade de Deus e de Jesus, e certa feita, 2013 anos atrás, percebendo que nós não estávamos entendendo as suas lições, prometeu que mandaria alguém, e esse alguém se corporificou na Terra a partir de 18 de abril de 1857, com o Livro dos Espíritos, o Consolador. Todas as questões que aconteçam na nossa cabeça até hoje, nos dias de agora, se nós buscarmos as respostas, nós vamos encontrar na obra básica. A gente tem que ir repetindo as lições, repetindo os comentários, porque na verdade a gente ainda tem dificuldade de entender. Não sei se é o ser humano que tem as suas deficiências, mas o fato é que, meu Deus do céu, a vida na Terra já poderia estar muito melhor do que hoje. Aqueles sonhos que todos nós estamos carregando já deveriam ser implantados, tudo para todos, sem faltar o necessário a ninguém. Paz, harmonia, ética, moral, justiça, né? E tudo mais que a nossa cabeça hoje clama e espera. Emmanuel é muito claro. Calma, tenha paciência, tudo é por um pouco. E a gente está aí esperando esse por um pouco do Emmanuel já faz tempo. De nossa parte, já há quase 60 anos esperando. Mas como a vida não se compõe de parcelas do tempo, mas é um tempo integral, não existe morte, não existe separação permanente. Nós vivemos momentos maravilhosos, hoje mais que ontem, com os esclarecimentos dos amigos espirituais. Quantas vezes problemas miúdos nós vamos resolvendo. É normal, onde se reúne um grupo, acontecerem divergências, distonias, né? Porque cada um é um mundo à parte. Eu acho que é um trabalho de gigante de Jesus, o fato dele conseguir nos reunir à luz do cristianismo dentro do espiritismo, numa sala como esta. Nem todos pensam igualzinho, mas no conjunto há uma harmonia. Por isso nós estamos reunidos, buscando se alimentar dos mesmos caldos, né? Das mesmas coisas. É preciso que a gente entenda um pouco, para a gente aceitar o passado que já está escrito, né? Aceitar o momento e começar a sonhar com o amanhã. Meu Deus! Alguém perguntou para Chico certa feita, o que será a Terra amanhã? E ele então responde, Emmanuel está me dizendo que a Terra será aquilo que os homens fizerem dela. Como quem diz, jogando a responsabilidade em cada um, né? E a propósito,
uma mensagenzinha de Emmanuel, estava lá em cima do balcão, eu peguei e vou lê-la com muito carinho. É do livro Pão Nosso, a lição número 1. Mãos à obra. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, 14:26, escreveu assim, abre aspas, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Existiam problemas na igreja de Corinto, como sempre teve. O Senhor Jesus, os evangelhos são ricos em informações das questões que os 12 colocavam para o Senhor, judeus que eram, e que muitas vezes se escandalizavam com as colocações do Senhor. Quando Pedro perguntou para ele, mas Senhor, eu vou ter que perdoar 7 vezes? Achando um absurdo. Aí o Senhor responde, não, Pedro, não são 7, mas 70 vezes 7. Olha, criaturas imperfeitas que todos nós somos, se não houver o perdão incondicional, como é que nós vamos conviver? A começar dentro do lar. Um grupo de filhos que cada um traz um mundo diferente para dentro de casa, de reencarnações passadas, né? São ajuntados pela lei para que se harmonizem. E isso, meu Deus do céu, custa caríssimo, principalmente para pai e mãe, cujo objetivo maior é conduzi-los pelo melhor caminho. E quanta coisa numa encarnação a gente consegue resolver e deixar solucionado. Hoje, mais que ontem, com a sombra do Consolador, que tem nos aconselhado de muito. E Emmanuel desenvolve esse tema para a gente matutar um pouquinho. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes. Quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita, o conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos formados no ambiente do Espiritismo, na revivescência do Evangelho. É o nosso caso. É o nosso caso. Emmanuel conhece profundamente a personalidade humana e quando ele trata dos assuntos, trata redondinho, não fica nada de fora. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Por quê? Médium algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita
a frequência mecânica de muitos a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue ausência de novidades quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocais mãos à obra do bem e da luz no aperfeiçoamento indispensável. Os espíritos de uns tempos aos dias de agora têm batido muito na tecla de que compete-nos pequenas tarefas a serem realizadas. Porque se nós deixarmos nos intelectualizar demais, esquecendo a oportunidade que sempre nós temos de trabalhar, a gente se perde na filosofia, na religião e até na ciência. Nós temos que participar. Nós temos que pegar, que pôr a mão na massa. E quanta coisa tem a ser realizada, meu Deus! Vamos sair um pouco do centro da cidade, que até aí existem necessidades maiores. Mas vamos mais para longe, para a periferia. E quanta coisa a ser realizada. Em nome do Senhor, que veio depois de ter mandado milhares de representantes seus com as suas ideias, e veio pessoalmente vivê-las, doando até a vida, né? Para que a gente pudesse acordar. Somos filhos, somos irmãos do Senhor. O Senhor, é claro, é muito mais velho, experimentado, espírito puro, que um dia não deva ter sido, não sei, mas se aperfeiçoou e galgou um estágio de evolução que lhe foi outorgada a responsabilidade de administrar o planeta. Olha, gente, nós humanos nos perdemos para administrar uma prefeiturazinha aí de cidade pequena. Imagina administrar o planeta com 21 bilhões de habitantes raciocinando e exigindo. É um trabalho de gigante. E a gente vai lendo, vai trabalhando, vai participando e vai entendendo cada vez um pouquinho mais dessas questões. E é para isso e por isso que nós nos reunimos. O próprio Senhor dera ênfase nas reuniões, afirmando até assim: quando vocês estiverem reunidos em 2, em 3 ou mais, em nome de Deus, eu estarei com vocês. Isso é consolador, isso quando a gente consegue entender com profundidade, isso passa a ser lei na nossa vida. O Senhor não precisa estar aqui, vamos dizer assim, espiritualmente de corpo presente, não. O Sol está equidistante da Terra e ilumina a metade da Terra de uma só vez.
espírito superior que não tem distância para o seu pensar, que não tem obstáculo para emitir as suas ondas. Meu Deus é capaz de estar em todos os lugares, quase que ao mesmo tempo. Nas comemorações dos aniversários de Bezerra de Menezes, é muito comum o doutor Bezerra comunicar em diversos centros, em diversos locais. Nós temos que entender que ele não está correndo aqui para ali para acudir, não, ele está num lugar, como o sol, emitindo o seu pensamento, e os médiuns sintonizados captam o pensar do professor, do doutor, do Kardec brasileiro, como cognominaram-no, né? Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, né? E a mensagem se instala em cada grupo. A gente começa a entender. Não existe milagre, não existe mistério, nada acontece por acaso. Inventaram certas situações porque a gente não entendia e tinha que passar por cima do assunto, porque tinha que esperar o tempo, o amadurecimento individual, para a gente poder entender. E é para isso e por isso que nós estamos reunidos. Ler, meditar, trocar figurinhas dentro do possível, informações, e se construir por dentro para que a vida nos aproveite nas tarefas de fora. E Chico desencarnado, dando a sua grande colaboração no sentido de despertar a alma humana, escreveu o que eu vou ler: Provas a vencer. Que página dele? Página 97. 97. Quem não terá provas a vencer sobre a Terra? São inúmeros e diversificados os desafios que o espírito enfrenta na carne. Eles aparecem quando menos se espera. Sinceramente, não me recordo de algum dia ter criado problemas para alguém, mas os problemas sempre surgiam. Não raro, eles batem à nossa porta, foram criados por outros, mas agem como se fossem nossos. E se quisermos solucioná-los, teremos que adotá-los. O Evangelho nos adverte a respeito das provas voluntárias. Ninguém há de sair por aí atrás de problemas, como se os que já tivesse não fossem suficientes. Isto seria uma insanidade. Mas conviver significa compartilhar. O que vamos fazer? Simplesmente ignorar a luta daqueles que amamos? Que amor é esse? Que só é capaz de amar nos momentos bons? As provas de nossos pais, de nossos filhos, cônjuges, irmãos e mesmo amigos são nossas também. A felicidade não é um estado de egoísmo. A pior das indiferenças é deixar alguém entregue ao próprio sofrimento. A experiência é do outro, mas o convite à solidariedade é dirigido a nós.
Espero que me tenha feito entender. E como, Chico? Pelo amor de Deus. A carapuça veste e amarra embaixo. E indiferença. Parece que os assuntos estão ligados. Ainda me referindo à questão das lutas compartilhadas, os que procuram ignorar as provações alheias são os que mais sofrem. Não basta evitarmos a criação de problemas. Precisamos, sim, auxiliar na solução dos que aparentemente não foram criados por nós. Aparentemente, porque não sabemos até onde podemos ser responsabilizados. Ninguém cruza em vão o nosso caminho. Ora, a rigor, o que Jesus tinha a ver conosco? Olha que indagação do Chico. Não veio ele ao encontro de nossas necessidades? Não tomou sobre os ombros o peso de nossas iniquidades? O espírito que não cria problemas para os outros é uma bênção encerrada em si mesma. Mas aquele que compreende que é preciso socorrer os que vivem gerando karmas para si, é bênção em forma de luz. Não temos com que nos preocuparmos, porque ninguém vivenciará a experiência de que não necessita, nem tampouco isentará a quem seja da lição que lhe é pertinente. A caridade nunca se encolhe, nunca é omissa. Abre aspas. Não é comigo. Não tenho nada a ver com isso. Fecha aspas. Estas palavras pesam demais. Eu bem que avisei. Avisados todos estamos, inclusive do amor que nos devemos de maneira incondicional. A terceira e última, por bagatela. Fico escrevendo através do Bacelli a que meditemos os assuntos. Conheço muita gente que por bagatela, orgulho ferido, ciúme, coisa assim, se complica na encarnação. Gente que por ressentimento tolo, rancor, arranja grandes inimizades. Ora, quem não for capaz de passar por cima de uma ofensa, não está preparado para viver na Terra. Olha que Chico, está arriscada essa frase no meu livrinho. Ora, quem não for capaz de passar por cima de uma ofensa, não está preparado para viver na Terra. Somos tão imperfeitos que até sem querermos, magoamos as pessoas. Uma palavra ríspida, uma indelicadeza. Quantas vezes não interpretamos por maldade o que foi mera falta de atenção da pessoa? O nosso pensamento cria situações irreais, situações que não existem, e os obsessores se aproveitam. No fundo, é amor próprio ferido, o chamado melindre. Nós nos sentimos humilhados por quem não nos humilhou. Alguém que deixa nos
de nos responder a um cumprimento, de retornar a um telefonema, hoje mais que nunca, né? São picuinhas, milhares e milhares de desentendimentos têm origem em coisas banais, em mágoas que supervalorizamos. Queremos que todo mundo concorde conosco, com a nossa maneira de ser e de pensar. Isto é impossível. Somos iguais, mas somos diferentes. O homem precisa andar de espírito mais desarmado. Chico Xavier, nos seus aconselhamentos, depois que desencarnou, preocupado conosco, com o que nós conhecemos da doutrina e principalmente o que nós estamos fazendo com esse conhecimento. Porque nós vamos responder por todos os talentos que a bondade de Deus... Toma uma aguinha. Todos os talentos que a bondade de Deus nos emprestou para ser administrado. Quanta revolta na periferia, a criatura às vezes não tem o que comer no jantar. Ela tem que procurar se explicar por quê. Com certeza alguém que no passado viveu na abastança e não administrou bem os talentos. Jogou fora, e agora? Como é que vai ser convidado a administrar outros talentos? Precisa até ficar acordado, porque é do Evangelho que diz assim: até o pouco que você tem lhe será tirado. Na parábola do Senhor Jesus, explicando bem essa questão. Um recebeu 10, trabalhou os 10 talentos, voltou e prestou conta, multiplicou por 2, 20 talentos. O outro recebeu 5, o outro trabalhou, voltou com 10. E aquele um que recebeu o menor talento, com medo, enterrou na terra, cumpriu o tempo e voltou com o talento. O que o Senhor que emprestou os talentos lhe afirma? Mau administrador, até esse eu vou tirar de você. Então, meu Deus do céu, nada é nosso, nem o corpo. É um empréstimo da bondade, é um talento que até, eu digo, infelizmente, nós temos administrado muito mal. O corpo não era para adoecer, mas nós administramos ele tão mal que começa a criar problema. Calo no pé, artrite aqui, problema na digestão. Má administração, com certeza. Nós não podemos mais jogar a culpa em ninguém. Sou eu comigo mesmo. E o tempo passou, eu vou encerrando. Você vai falar com a menina? Isso. Mas Hoje, a Bibi faz 25 anos. E eu gostaria de ler uma cartinha que eu escrevi para ela. E depois nós vamos cantar o parabéns antes de ler. Querida neta Gabi, que a paz do Senhor Jesus esteja sempre presente em sua vida. Hoje está completando 25 anos de existência. 25 anos de alegria, luta e sucesso. Venceu todas as etapas com brilhantismo. Parabenizamos. Tirou tudo de letra. E hoje trabalha para o vovô, sendo seu braço direito na venda do café. Parabéns. Tiramos o chapéu para você. Dinâmica, esforçada, grande e lutadora. É grande. Deus, na sua infinita bondade, está vendo quanto é merecedora de todo o seu amor. Que continue assim. Não desanime, que os bons espíritos
estarão sempre junto a você, dando toda a cobertura necessária para que o seu caminho seja sempre iluminado. Beijos em seu coração. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida. São os votos dos avós que lhe querem muito bem, Lívia e Ramon. E agora eu gostaria que vocês cantassem um parabéns para ela. Viva Bibi! A gente trouxe essa homenagem para mais gente fora da família, porque a Gabi é uma trabalhadora da doutrina, já é muito conhecida de muitos pelas suas tarefas, pelo seu trabalho e pelo seu dom mediúnico. Ela fez uma prece um dia desse que a gente segurou as lágrimas. É uma construção dos séculos. E nós tivemos a felicidade de tê-la como neta. Né? E a gente, com a reencarnação, passa a entender tudo e todos, nas suas qualidades e nas suas deficiências. Esse é o trabalho que o pensador, certa feita, nos recomendou. Conheça-te a ti mesmo. E é por isso e para isso que nós estamos aí. E quando tiver algum aniversário entre vocês, eu quero saber para nós cantarmos os parabéns. Alguém avisa, ó, hoje é o meu. Parece que essa data, dia 3 de agosto, também tem que ver com a Bezerra de Menezes. Com algum espírito. Meu avô faleceu nesse dia, Jerônimo Barbosa Sandoval. No livro Vinha de Luz, parece que depois o Wagner quer falar alguma coisa, que está fazendo sinal, né, Wagner? Nós vamos ler depois. No livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo querido Francisco Cândido Xavier, a lição de número 99, nos diversos caminhos, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Paulo, aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 5. Diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas sem qualquer propósito de renovação interior. Aqueles que se demoram na região da letra estimam as longas discussões sem proveito real. Quantos preferem a zona do sectarismo, lançam-se às lutas da separatividade, lamentáveis e cruéis. Todos os que se cristalizam no eu dormitam nos petitórios infindáveis, a reclamarem proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Os que se retardam nos desvarios passionais rogam alimento para as emoções, mantendo-se distantes do legítimo entendimento. Os que se atiram às correntes da tristeza negativa gastam tempo em lamentações estéreis. Aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina e em si mesmos, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estalhaçando refutações. Quantos se prendem à curiosidade crônica, borboleteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário. Aqueles que se regozijam na presunção, passam o dia zurzindo do próximo, quais se fossem inquisidores permanentes do mundo. Os que vivem na fé, contudo, acompanham Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos,
convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Emmanuel. Na carta com a segunda mensagem de ofício. A mensagem de número 100. Que fazemos do Mestre? Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Pilatos, no Evangelho de Mateus, versículo 27, capítulo 27, versículo 22. Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste singular importância. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhes satisfaça as aspirações de menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, através da qual façam mostruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam-no, indebitavelmente, a aprovação dos desvarios a que se entregam, à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem os passos, qual a multidão que o acompanhava, no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Outros se acercam dele, buscando atormentá-lo, à maneira dos fariseus arguciosos, rogando sinais do céu. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem os ensinamentos, ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações observam-no com simpatia, mas na primeira oportunidade indagam como a esposa de Zebedeu sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros, muitos, o acompanham, estrada fora, iguais a inúmeros admiradores de Galileia, que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhes as verdades cristalinas. Alguns imitam os beneficiários da Judéia, a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando-o, com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que, após a iluminação no Pentecostes, segue-o sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, através de impedimentos e pedradas, até o fim da luta. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Emmanuel. Que a paz de Jesus nos auxilie, nos inspire e nos dê condição de, diante do mundo e das questões que foram colocadas aqui nessas páginas, nós tragamos lucidez à consciência e transcendência para que a espiritualidade, traduzida na influência benfazeja de Jesus, através dos seus apóstolos, encarnados e desencarnados, nos traga as palavras de vida eterna e nos incentive a trazer uma figura memorável que eu gostaria de olhar nas frases que ele emitia quando a gente chegava para ele e reclamando da vida num momento importante da nossa vida, e ele terminava uma frase dizendo: meu filho, está tudo certo, que beleza, está tudo certo. Durante o período em que eu entrei na biblioteca do meu pai, estudando o Espiritismo e lendo toda a obra, eu entendia que estava tudo certo.
Racionalmente eu compreendia a grandiosidade do Espiritismo redivivo, traduzido nas 400 e tantas páginas escritas nesse apostolado maravilhoso. Mas a frase e a pergunta que fica a todos nós nessa manhã: o que nós fazemos com Cristo quando Ele vem na figura de Pilatos e nós tomamos uma decisão? Ou condenamos ou assumimos a efetivação dele em nossa vida? Quando essa frase me surgiu quando eu era estudante de medicina em Uberaba, traduzida em determinados momentos de desabafo com essa figura memorável que trazia para nós a presença do Cristo em todos os momentos, e traz para nós todos os momentos, porque Ele é o Cicerone de Emmanuel encarnado hoje. É o Espírito que está trazendo a efetivação do Cristo na transcendência de um Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que se acende nessa multidão querendo manifestar. Quando eu exercia a medicina há 25 anos atrás, como médico, que já faz só 25 anos, a Bibi está fazendo 25 anos, mas só faz 25 anos que eu me formei, 26 anos esse ano, eu exercitando esse processo e tentando entender na minha especialidade a homeopatia e a cirurgia pediátrica, eu me perguntava: como está tudo certo, né? Em quantos momentos eu não me entrei na raiva, na cólera, na indignação? E quantas vezes nós renunciamos o Cristo e entramos na cólera, na raiva, na indignação, nos ciúmes, na incompreensão e no julgamento. Ele mesmo que nos afirmou: não julgueis para não seres julgados. Ele mesmo que trazia, na sua visão espetacular de libertação do homem, que era um passarinho engaiolado na carne, porque todos nós o somos, num planeta de prova e expiação, porque todos nós o exercemos, uma hora nós somos provados, uma hora nós somos expiados. Será que nós optamos pelo Cristo redivivo, ou nós estamos depositando o Cristo na prateleira? Ou nós estamos efetivando o Cristo aposentado? Ou nós estamos construindo o Cristo remodelado, cheio de artefatos de adoração externa, e não o efetivamos efetivamente em nossa alma, que é a condição de espírito encarnado? A alma como condição engaiolada num corpo, exercitando o que o meu pai falou, na tolerância e na paciência, a administração do corpo, deve se efetivar na plenitude da saúde, deve se efetivar na plenitude da ascensão espiritual, como um processo administrativo que nós temos que exercer todo dia de manhã, agradecer o sol, agradecer as oportunidades que nos dão, para que possamos exercer em total consciência, na que se chama hoje, na física quântica, da totalidade quântica do Cristo em nossas vidas. A totalidade quântica do Cristo é um significado que na nova era a gente pode adentrar, quando nós nos efetivamos na prece, e todos adentram essa quântica energia espiritual, que o Cristo se manifesta através da pleiade de espíritos que vêm nos trazer o entendimento pela visão espiritual. Mas quando de nós, saindo daqui, logo na esquina, já tropicamos e voltamos ao estado de cólera, ao estado de depressão, ao estado de incompreensão, ao estado de não perdão, se o Cristo nos pediu amar o próximo como a si mesmo. Quantas vezes eu me amo demais, como Narciso, se adorando, como se fosse o todo, sendo nada, no egoísmo. E quantas vezes eu adoro demais o outro e esqueço de mim na condução de que eu sou um discípulo de Jesus. Jesus não deve ser colocado como o Pilatos que condenou, no sentido de isolar, porque ele se optou pelo poder do mundo. A população que o julgue. Vocês querem quem? Pilatos, e o povo julgou. Mas o povo tinha condição de julgar quando aquele que deveria ser, e efetivamente é o governador do planeta, traduzia para nós, no Holocausto, a necessidade de que cada um pegue a sua própria cruz. Que não fique jogando a culpa ao outro, que não delegue ao outro aquilo que compete a cada um exercitar.
e eu ficava ontem no consultório a meditar quantas transformações, para que nessa frase em que o Chico falava, meu filho, está tudo certo, a vida inteira o Espiritismo me mostrou que estava tudo certo, mas se eu não conseguir entender o que eu começo a enxergar, depois de exercitar 25 anos de tolerância, de entendimento, de superação, ao ponto de uma pessoa que me ajudou a ter paciência, a ter tolerância, a ter entendimento, que me ligava durante esses últimos 10 anos, até ela recentemente se olhar através do espelho que eu sou. Como um irmão que tem todas as deficiências, porque eu e ele somos os mesmos deficitários, incompetentes em assumir o Jesus todos os dias da nossa vida. Frase que o Chico, que foi para mim o grande exemplo, e esse grande exemplo chamado Chico Xavier, que dizia que está tudo certo, meu filho, olha que beleza que você vai enxergar daqui a um tempo, olha que beleza que está, se você conseguir exercitar esse papel, porque está tudo certo na racionalidade que nos justifica o Espiritismo nas 404 obras que ele lançou para todos nós. É só ler e se basear. Mas o exercício do Evangelho na prática, para que eu adentre a espiritualização, para que eu entenda o Cristo efetivo e vivo dentro de mim, é esse sentido de beleza. Quando a gente começa a olhar a beleza com os nossos próprios olhos, não só do sol que nasce, não só da chuva que bate no nosso telhado, não só da flor que exala o perfume, mas também da criança que sorri, do senhor, do ancião que filosofa, mas também do entendimento do Cristo efetivado através da prática de 94 anos de exercício mediúnico ininterrupto, a ponto de dizer: que beleza, Senhor, estou aqui 94 anos depois, continuando o seu trabalho, encarnado ou desencarnado, porque estou continuando a tua obra. Chico Xavier, para todos nós, foi o exemplo do Cristo redivivo ao nosso lado, que nos deu tantos exemplos, e esses exemplos hoje fazem de nós um processo efetivo de transformação, para que possamos ter tolerância, para que possamos ter entendimento, para que possamos compreender aquelas pessoas que nos agridem, para que possamos suplantar a condição de expiação e prova e adentrar a grandiosidade da beleza universal que o Chico hoje revigora em todos os nossos corações através de Jesus, o nosso grande libertador e mestre. Que a paz de Jesus estabeleça em nossos corações os critérios para que possamos adentrar a beleza infinita que é o olhar de Jesus. Que Jesus nos abençoe hoje sempre. Que assim seja. A hora avançou e, em nome de Deus, o nosso Pai, nós damos por aberto o nosso trabalho do passe, convidando e intimando mesmo os médiuns à tarefa